Olá, um bom dia para você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma. Sabadão, nubladaço em todo o sul do estado. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão. A partir de agora vamos tratar dos principais assuntos esportivos que foram registrados durante a semana. Vamos falar do Criciúma, rapaz. Criciúma penou para empatar com o Sampaio Corrêa. Quero resgatar um pouquinho esse jogo. Vamos projetar o jogo de hoje à noite. Criciúma entra em campo contra o Luverdense, 9 da noite aqui no Majestoso, em Criciúma. Jogo fundamental, preponderante para as pretensões do Criciúma para o restante da competição. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem tivemos a abertura de mais uma rodada com 3 jogos. Tem Campeonato Brasileiro da Série A, meio da semana, com os catarinenses em campo. Enfim, bastante movimentada a Série A e também já projetando a rodada desse final de semana. Tem Olimpíada, tem Fórmula 1, tem muita coisa legal aqui no Esporte em Questão que só está começando. Solta a vinheta aí, meu! Legal, vamos lá, começando o programa, deixa eu apresentar meu convidado, meu irmão, Thiago Monte. Beleza, brother? Beleza, bom Como dia, é que tá Bebel. o Diário de Notícias? Tudo certo, bom dia, Bebel, bom dia aos Bom telespectadores da TV Primavera, um prazer estar aqui. Prazer é tudo meu. tudo certo, Jornal Diário de Notícias, estou lá na editoria de esportes, com muito prazer, e é um prazer estar aqui também no Rapaz, programa. tu sabia que quando eu comecei a cursar jornalismo, aí a Lise Búrigo, lá na SAT, eu sempre trabalhei com rádio, né? Sim. E eu sempre falava, não vou me apaixonar por outro veículo a não ser o rádio. E aí veio a tal da televisão, aí me apaixonei. E um negócio que eu sempre falo assim, ó, não, jornal, escrito, não é comigo. É bacana trabalhar em jornal? É muito bacana, Bebel. Para você que tem a oportunidade de estar no rádio, que tem a oportunidade de estar na televisão, o jornal é mais ou menos a mesma lógica, só muda, obviamente, a mídia ali que tu trabalha, né, que é a forma impressa, enfim, precisa dominar um pouquinho a escrita, mas nada que a prática não te dê. Então, principalmente na nossa área do esporte, é bem tranquilo. Como é que vai fazer o jogo do Criciúma hoje à noite, por exemplo? Tu que vai cobrir o jogo? Hoje estou de folga. Tá de folga. Hoje estou de folga. Menos mal, só Hoje tá tô de aqui folga. quebrando um galho aqui. Não, estou aqui com muito prazer como convidado aqui, não Mas, tem por problema. exemplo, o jogo do Criciúma, cara, Sim. Tem uma certa quantidade de espaço para você escrever, caracteres, como é que funciona? Sem dúvida. A gente tem colegas diagramadores, que a gente chama, né, na linguagem técnica, que são as pessoas que colocam a informação na página, no papel, né? Nós, jornalistas, produzimos o texto, né? E depois passamos para esse colega, que tem um software específico ali no computador e joga as informações na página conforme o projeto gráfico do jornal. Então ele coloca as informações ali. Às vezes a gente escreve demais, às vezes a gente escreve de menos. Aí ele que corta? E aí nós cortamos. Aí ele nos devolve, a gente usa essa expressão, né? Nos devolve a página, tem que editar. Corta aí, velho. Corta aí, passa a tesoura. Ou então, faltou texto, escreve a mais. E aí, como é que faz? Dá uma enchida na E linguiça? aí, aí a gente normalmente deixa uma informaçãozinha na manga, né? Que é pra usar se precisar. Ou então, se tu escreveu a mais, tu começa a editar, a tirar aquilo que não é tão importante, né? Que não é tão relevante para o nosso leitor. Claro que tu deixa sempre ali o que é a informação que não pode faltar, né? O que é relevante. Mas o que não é tão assim, né? A gente acaba dando aquela encurtada, né? E aí acaba encaixando na página e monta o Jornal Diário de Notícias. E o Diário de Notícias aí pegou, né, cara? Sim, graças a Deus. O jornal está consolidado na praça, são 4 anos já de sucesso e crescendo cada vez mais. Circulação só aumenta, assinantes só aumentam e a gente está bem satisfeito com o trabalho, tá bem bacana. Quem é o colunista esportivo lá? Temos o Joel Bernardo. Da Difusora? Isso, Difusora Transamérica, né? Jornada em dobro, né? Jornada em que dobro, eles fazem. E o Dante Bragato Neto. Da Eldorado. Da Eldorado. Pô, legal, só fera, né? Só fera. E aí você só esporte? E eu só no esporte. Que ruim, hein? Me atenho à editoria de esportes. Como é que é o dia a dia de um setorista do Criciúma? Cara, eu não me atenho só ao Criciúma, né? Eu faço todos os esportes. Por exemplo, Olimpíadas da Pai, Sim, estive lá segunda-feira passada, aliás, um evento muito Lindo, bonito, né? Lindíssimo. Estive lá segunda-feira passada na abertura, acompanhei as competições durante a semana. Então é aquilo, a gente é muito, principalmente nos esportes ditos amadores, né? Que de amador não tem nada, na minha opinião. Eu até sou um pouco contra essa denominação de esporte amador, mas enfim, a gente é muito auxiliado por assessorias de imprensa, né? Que são as pessoas que nos mandam as informações, os releases, como a gente chama na linguagem técnica, né? Que são ali as informações de divulgação do evento. Então a gente pega e aí entra em contato por telefone com as fontes, né? Que a gente chama, que são os organizadores, os praticantes, enfim. E a partir dali a gente trabalha então o esporte amador. O Criciúma especificamente, a gente acompanha
é o dia a dia. Vai lá no CT, ali no bairro Cristo Redentor, acompanha o jogador que vai dar entrevista, acompanha como vai ser o treino do dia, se vai ser coletivo, se vai ser academia. E o Pet é muito mal-humorado? Eu não acho ele mal-humorado. Ah, eu acho. Eu não acho ele mal-humorado. Eu acho. Tu sabe o que eu... Acho ele meio bravo, russo, não, né, cara? Tu sabe qual é a minha impressão do Petkovic? Ele é soviético. Ele é do leste europeu, né? É. Mas ele é um cara que não gosta do óbvio. Como assim? Como assim? Se tu perguntar o óbvio pra ele vai te responder o óbvio. Ah, ele é tolerância zero. Se tu perguntar pra ele, você já sabe qual time que vai escalar pro jogo? Já. Monossilábico. Porque porque sabe qual time? Claro que eu sei. Agora, se tu perguntar, tu pode me dizer... bom, aí... É outra situação. Então, assim, ele não gosta do óbvio. Se tu perguntar o óbvio, ele vai te responder o óbvio. E, obviamente, como todas as pessoas, tem dias que ele não tá muito bem humorado. Teve um dia... Teve umas... Desculpa até te interromper, umas 2 ou 3 semanas atrás aí, que teve até um pequeno, né, um pequeno desentendimento numa coletiva pós-jogo dele. Não foi com a Vivian da RBS? Sim, e com o Matheus Mastella também. Na época ele tava na Ulha, lá na minha rádio. Matheus Mastella também. Ele foi mais incisivo com a Vivian. Mas o Matheus também fez uma pergunta que ele não gostou muito e não entendeu como óbvio, como eu digo, né? E não respondeu da forma que... Naquele dia, especialmente, ele estava mal-humorado. Não sei por quê. E ele tinha ganho o jogo, né? Foi o último jogo que ele venceu aqui, cara. Acho que foi contra o Náutico. Contra o Náutico, foi contra o Náutico, pode ser. Foi esse jogo, foi despedida do Mastella. Então. Porque assim, eu ia me referir a essa coletiva, eu até botei no meu Facebook assim, a sensação que eu tenho dos repórteres que estão participando de uma coletiva com o Pet é que eles estão participando de uma roleta russa. Qualquer momento vai vir um balaço. Tu sabe, tem isso, é verdade. Mas nesse dia ele estava especificamente mal-humorado. Talvez algum problema pessoal, totalmente compreensível, afinal de contas. Claro, é humano, né? É um humano, tem uma vida pessoal, enfim, podia não estar alguma coisa bem. Não vem ao caso, né? Mas nesse dia, normalmente, como ele é o cara que não gosta do óbvio. E o que acontece? E tem um outro posicionamento também, que daí eu não concordo, que esse é o que eu questiono mais, que até eu brinco, né? Internamente, óbvio, eu costumo brincar. É o fantástico mundo de Pet. Tem coisa que só ele vê. Ele acha que o Criciúma joga bem sempre. Como é que é o nome? O Fantástico Mundo de Pet. Tu lembra que tinha um desenho animado do Bob? Bob, isso mesmo. Que era um menininho pequenininho, que andava num triciclo, imaginava as coisas na cabeça, viajava. É o Fantástico Mundo de Pet. Tem coisa ali que só ele vê. E não é possível, acho que nós, cronistas esportivos da imprensa, eu, tu, enfim, os colegas, a gente vê um jogo e ele vê outro. Não é possível. Mas treinador é assim, né? Não é possível, porque o Criciúma, vamos combinar, que não vem jogando um bom futebol. Mal. Infelizmente. Nós gostaríamos hoje de estar aqui falando que não, Criciúma tem chance de subir para a primeira divisão. Matematicamente tem, mas só matematicamente, não sobe mais. Tá difícil, muito difícil. E aí chega no pós-jogo, parece que ele viu ali o Corinthians jogar, não vou nem falar no Barcelona, que é demais, né? Mas parece que ele viu o Corinthians jogar ali. Não, fizemos um jogo muito bom, tivemos volume de jogo. Todos os resultados são injustos, né? Envolvemos o adversário, merecíamos ter ganho. Pô, pelas análises que ele faz pós-jogo, era pra ser líder com quase 100% de aproveitamento. Mas o Pet é assim mesmo. É no mínimo curioso, porque aí as coletivas particularmente destoam muito, porque nós da imprensa parece que nós vemos um jogo e ele vê outro. Completamente diferente. Falando nisso, vamos analisar aí o jogo do Criciúma na terça-feira contra o Sampaio Corrêa? Vamos resgatar um pouquinho. Criciúma tinha que ganhar esse jogo pra continuar sonhando com a Série A, mas tropeçou e quase perdeu, hein? Confere aí. O Criciúma tomou a iniciativa no jogo. Nos primeiros minutos, o Tigre tentou chegar ao gol do Sampaio Corrêa. Rodrigo Andrade cruzou e Wanderson de cabeça mandou pela linha de fundo. Mas o Sampaio Corrêa controlou a situação e saiu na frente. Léo Rodrigues cruzou e Valber, ex-Criciúma, mandou para o fundo do gol. Repare como a bola ainda tocou em Marcão antes de entrar. Sampaio Corrêa 1-0. O Criciúma tentou responder imediatamente e a chance veio através de bola parada. Marcos Assunção cobrou falta. A bola passou pela barreira, mas não pelo goleiro Rodrigo. Confira no replay. A melhor jogada do Criciúma iniciou com Maicon Silva. O ala do Tigre foi à linha de fundo e cruzou. O estreante Hugo, dentro da pequena área, chutou para fora, para desespero da galera.
Confira novamente. No segundo tempo, Sampaio assustou logo de cara. Edgar cruzou e por muito pouco Douglas não mandou para o fundo das redes. A bola passou por toda a pequena área para a sorte do goleiro Luiz. O jogo estava aberto e Guilherme de fora da área tentou surpreender o goleiro Rodrigo, que continuava ligado. A pressão do Carvoeiro aumentou. Hugo fez bela jogada e deixou Dudu na cara do gol. O atacante do Tigre mandou na trave. Marcos Assunção mais uma vez tentou de falta. A linda defesa do goleiro demonstrava que o gol catarinense estava maduro. E aos 44 minutos não teve jeito. Marcos Assunção cobrou com perfeição e empatou a partida. Confira novamente no replay. Este foi o primeiro gol de Marcos Assunção com a camisa do Criciúma. Tudo igual, 1-1. E olha que nos acréscimos o Criciúma teve a chance de virar o jogo. Cruzamento de Maicon Silva e Hugo por muito pouco não alcançou a bola. Mas ficou nisso, Criciúma 1, Sampaio Correia também 1. Bom, primeiro, o meu editor suou ali para achar os melhores momentos. Não foi fácil. Não foi fácil, cara. O segundo tempo melhorou um pouco. Mas o primeiro tempo foi de doer, né? Que é uma outra característica do time nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ele não começa bem. O primeiro tempo, invariavelmente o primeiro tempo do Criciúma não é bom. Normalmente, porque o que acontece? Eu não sei se no vestiário o Petkovic, qual é o trabalho que ele faz, ou porque tem aquela outra máxima também, né? Técnico que mexe bem é porque escala mal. Também tem isso. Então não sei se ele escala mal, ele elege mal os 11 titulares, ou se ele mobiliza muito bem a equipe no vestiário, porque o Criciúma não começa bem no primeiro tempo, não joga bem e no segundo tempo costuma melhorar. Mas eu acho que nesse jogo em si, ele não conseguiu nem mexer na conversa, porque o time voltou e mal no segundo tempo, só a partir das mudanças, quando ele começou a mexer, e daí ele colocou mais alguém para jogar. Entrou Dudu, o Natan entrou nesse jogo. O Natan... Acho que o Natan entrou no jogo, sim. Entrou no Rodrigo Andrade, saiu. Saiu o Maurinho. Saiu o Maurinho, entrou o Natan. Exatamente. O time melhorou, Maurinho cara. Que não vinha bem também. Por que ele não mexe nesse esquema? Pois é, o Maurinho jogou... Contra o Sampaio Correia, ele começou no 4-4-2, né? Ele começou no 4-4-2, que não é o sistema que ele costuma utilizar. Ele usa o 4-2-3-1, né? Isso. Normalmente que é com 2 meias abertos e aquele centralizado auxiliando o centroavante, né? Que eu acredito que é o esquema que ele vai usar hoje contra o Luverdense. Tu acha que ele vai mexer? Eu acredito, em relação ao jogo com o Sampaio Correia, sim. Mas por que tu tá crente nisso? Ele falou na coletiva que analisou o Luverdense, né? E diz que a equipe de lá, do Mato Grosso, joga no 4-1-4-1. 4 defensores, volante, 4 meias e um atacante. Que encaixa melhor o 4-2-3-1 do Criciúma. Ele diz que para esse esquema do Luverdense, no entendimento dele, encaixa melhor o 4-2-3-1. Então eu acredito que ele já é um indício de que ele vai entrar nesse esquema. Provavelmente com o Hugo aberto na esquerda, com o Maurinho aberto na direita. Será? Ou até com o Roger na direita. Será que ele vai insistir com o Maurinho, cara? Eu penso que sim. É um jogador que ele gosta muito. O Maurinho? Maurinho. Vai insistir com o Maurinho. Né? Na direita, o Hugo na esquerda. E eu espero muito que ele comece com o Rodrigo Andrade. E tem condições clínicas? Tem, tá liberado. Treinou junto com a equipe desde quinta-feira. Mas por quê? Explica pro telespectador. Então, no jogo contra o Sampaio Corrêa, ele teve um choque de cabeça muito feio, né? Eu não consegui esse lance. Teve um choque muito feio de cabeça logo no início, acho que há 1 minuto e meio. Ele desmaiou, inclusive. Sim, ele chegou a apagar, voltou. Ali a 1 minuto e meio, 2 minutos da segunda etapa, ele teve um choque numa bola erguida para a área do Hugo, pela esquerda, ele teve um choque de cabeça com o zagueiro do Sampaio Corrêa. E naquele momento os dois caíram. E naquele momento, brevemente, o Rodrigo acabou apagando, teve um desmaio, mas logo voltou, enfim, saiu de campo caminhando, tá tudo bem com ele na hora, já estava tudo bem, saiu neurologicamente ok. E só que foi substituído porque não estava com muita dor de cabeça, enfim, é temerário, um choque de cabeça é sempre muito temerário, né? Então acabou saindo. Mas já na quarta-feira foi reavaliado, quinta-feira já treinou normalmente com o grupo, então já deve ter condições clínicas de ir para o jogo. Eu espero seriamente que ele comece com o Rodrigo Andrade, que para mim é o meio-campista armador mais lúcido que tem o Criciúma, é o cara mais talentoso que tem nesse grupo. Pelo tua experiência, o dia a dia que tu acompanha do Criciúma, como é que ele deve formatar o meio-campo? Então, deve ser, no sistema defensivo do meio de campo, nos volantes, o Marcos Assunção
Já ganhou a braçadeira de capitão. Já ganhou a braçadeira de capitão, fez gol. O Marcos Assunção é o técnico em campo, como se diz na gíria do futebol, né? Do lado do lado do Marcos Assunção, eu acredito que ele vai começar com o Wellington. Wellington? Eu penso que sim. O Marcão perde a Eu vaga? penso que sim, pelas últimas apresentações do Marcão. Muito mal, né? Muito mal. Não vem bem. Não foi bem contra o Macaé, não foi bem contra o Sampaio Corrêa. Então, eu acredito que o Marcão tá fora do time. O Wellington volta de lesão, tava machucado, problema na coxa, na né? véspera contra o Macaé. Contra o Macaé, já não pôde jogar contra o Macaé, que foi quando o Marcão tava... Não, o Marcão não jogou contra o Macaé. Tava suspenso. E aí jogou Barreto. Jogou Barreto e Marcos Assunção. Mas o Marcão foi muito mal na terça-feira contra o Sampaio Corrêa. E eu penso, e outras partidas antes mesmo do jogo contra o Macaé, que ele não atuou, ele já não vinha bem. O Pet não falou, mas ele foi o responsável pela derrota do Criciúma diante do Vitória, né? Sim. Pela expulsão, enfim. Sim. Aí o Pet já ficou meio atravessado. Eu penso então que ele vai começar com o Wellington e Marcos Assunção, Maurinho, Rodrigo Andrade, Hugo e o Neto Baiano. Como é que é de novo? Wellington e Marcos Assunção, Maurinho na direita, Rodrigo Andrade centralizado, Hugo na esquerda e o Neto Baiano. E o Neto tem vaga ainda no time? Porque ele insiste no esquema com centroavante fixo, né? Ele gosta, né? E quem vinha bem era o Thiago Adam. Mas machucou, Machucou. Agora volta daqui 2 semanas só. Então, mas no jogo que o Neto não atuou por suspensão, se eu não estou enganado, Thiago Adam foi bem, sofreu pênalti. Sofreu pênalti. Contra o Náutico, né? Foi contra o Náutico. Última vitória do Criciúma. Isso. E ali ele machucou. Machucou naquele jogo, sofreu o pênalti, vinha bem buscando o jogo no jogo anterior. Tinha feito gol. Contra o ABC. Entrou, marcou o gol. Então o Thiago Adam parecia estar desbancando o Neto Baiano. Porém machucou. Pois é. Machucou. Alguns cronistas esportivos, eles são da seguinte opinião. Saca o Neto Baiano, joga com 2 atacantes e bota alguém para jogar no meio campo com o Andrade. Pode ser o Dudu ou o Natan. O que tu acha dessa formatação? Eu penso que é um sistema mais adequado ao que se chama de futebol moderno. Os jogadores mais móveis, que compactam mais e que saem em maior velocidade. O sistema de jogo com o Neto Baiano, centralizado ali como 9, já caiu em desuso. Pode buscar nas outras equipes do país. Quem é que joga com 9 centralizado? O Fluminense com o Fred. E eu acho que o Oliveira no Santos deu. E às vezes o Wagner Love no Corinthians. Que tem o Luiz Fabiano também, né? Que já não é mais titular, né? Não é unanimidade. A maioria dos times atua com 2 atacantes móveis. Ou até mesmo com um atacante móvel na frente, mas um cara que volta muito a buscar o jogo, que é rápido, que troca muito com esses caras que jogam aberto nas pontas. Que não é a característica do Neto Baiano. Aí todo mundo reclama do Neto Baiano. Porque o Neto Baiano não joga bem. Porque o Neto... Mas não é a característica dele. Não é a característica dele. É a mesma coisa, vou fazer aqui uma metáfora, uma analogia. Tu botar o jornalista a fazer cálculo. Eu sou péssimo. Eu sou terrível para cálculo. Eu brinco. O único dia que eu sou bom para cálculo é no dia que o salário entra na conta. É o único dia que mesmo assim, se rolar alguma... Passa a perna na gente, Passa a perna na gente. Então, tu botar o jornalista para mexer com número, para fazer cálculo, não é a nossa. Não é, a gente não sabe, não manja. E é a mesma coisa que tu botar o Neto Baiano a querer toque de bola, jogada rápida, não é a dele. Ele é o centroavante, aquele característico antigo, de ficar na área, fincado, de esperar a bola chegar nele e fazer o pivô, como era o Zé Carlos. Ele é da mesma característica. E quando a bola chega nessas características, ele funciona. Foi assim com o Boa Esporte, que ele fez um pivô maravilhoso. Sim. E teve um jogo aqui também que ele acabou... foi contra o Macaé. Ele fez o pivô, o Maurinho chutou, o goleiro rebateu e o Lucas fez o gol. Isso mesmo. Então, quando joga nas características dele, ele desempenha. Só que quando quer jogar no toque de bola, fazendo ele voltar para buscar jogo e sair na velocidade... Não é a característica dele. Até porque em todos os clubes que ele passou, esse rapaz fez gol, gente. Não é possível. Então, e era esse o meu complemento que eu ia fazer. E além disso, de querer às vezes que ele atue de uma forma que ele não é o melhor, ele tá numa fase terrível. A bola dele não entra. É aquela fase que o centroavante diz que pode ficar chutando e a bola acaba não entrando. Que ele pega dentro da área, a bola sai, a bola bate no zagueiro. Pega na canela, não domina, e aí já tá na pressão. Porque ele, obviamente, que é um jogador profissional, deve fazer uma autocrítica, sabe que a fase não é boa. E aí o psicológico pesa também, né? Chega ali, a perna pesa, né? Aí tudo atrapalha. Tudo atrapalha. Então, além do esquema não favorecer muito, tem essa questão da fase ruim. Legal. E já que a gente está falando de atacante do Criciúma estreou um atacante contra o Sampaio Corrêa. Foi o Hugo, e o cara até que foi bem, confere aí. Ele chegou na sexta, foi apresentado na segunda e na terça já estava em campo. Esse é o Hugo, atacante contratado junto ao Avaí, que veio para o Majestoso com uma missão: ajudar o Tigre a superar a falta de gols na competição.
E olha que o Hugo quase deixou o dele no jogo da estreia. Na medida do possível, tentei fazer o que dava, o que era esperado de mim, que era tentar ajudar, ir para cima. Estava um pouco de tempo sem atuar. Tinha mais de um mês que eu não jogava uma partida completa, consegui suportar jogar os 90 minutos. Acho que foi uma boa estreia, mas fica aquele saborzinho que a gente queria estrear com vitória, né? Estrear ganhando, infelizmente a vitória não veio. Um empate dentro de casa, onde não foi bom. Mas sábado já tem outra oportunidade para a gente reverter isso aí. E se a primeira impressão é a que fica, Hugo fez sua moral com a galera carvoeira. De boa movimentação durante o confronto com o Sampaio Correia, o atacante ainda deu uma de garçom, servindo o Dudu, que quase marcou o gol, chutando a bola na trave. Eu não sou atacante centroavante mesmo, eu sou jogador mais de jogar aberto, mais agudo, de entrar no facão, de tentar movimentação, buscar os contra-ataques, servir os companheiros. O meu estilo é mais ou menos esse. E se não fosse o bom futebol, o Hugo ainda tem personalidade. Afinal de contas, estrear justo no momento em que o ataque do time vem sendo muito criticado, não abalou nem um pouco o novo jogador do Criciúma. A Série B, como a Série A, não tem jogo fácil, todo jogo é difícil. Sei que eu tinha acabado de chegar, mas estava preparado, estava 100%. O Pet acreditou em mim, me deu a oportunidade. Fiquei feliz de ter começado o jogo e ter ajudado da melhor maneira possível, mas acho que não foi a fogueira. É o momento que o clube está vivendo. Todo mundo espera muita coisa do Criciúma. O Criciúma é uma equipe que estava na Série A ano passado, é uma equipe grande. Tem força demais no estado, tem uma torcida que é exigente, que cobra. Então o momento está meio delicado, mas a gente tem 13 jogos aí para mudar e conseguir subir. E sem papas na língua, Hugo ainda falou da situação do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Afinal de contas, a cada rodada, as chances de classificação para a Série A vão diminuindo. A Série B está muito nivelada. Todo jogo é difícil, tanto em casa quanto fora, não tem jogo fácil. Ficou um pouco mais complicado, mas como eu falei, tem 13 jogos. Não adianta querer fazer conta, não adianta querer fazer matemática agora. É jogar jogo a jogo. 13 finais aí vai ter agora. A cada jogo tentar as vitórias para tentar voltar a encostar lá em cima e tentar voltar a sonhar com acesso. Para o jogo do próximo sábado, diante do Luverdense, Hugo tem a receita. O negócio é sair na frente no marcador. Toma o gol logo no comecinho, depois tem que passar o jogo todo correndo atrás, passar o jogo todo tentando buscar o resultado. É sempre mais difícil, é mais desgastante. Infelizmente a gente saiu atrás, mas a gente tem que ver os nossos erros, ver o que a gente errou, para no sábado não ter mais erro, não ter mais falha, e a gente conseguir uma vitória e tentar buscar uma sequência aí para deslanchar no campeonato. Gostou do Hugo, Thiago? Bom jogador. Acredito que vai desempenhar bem a função ali pelo lado esquerdo. É um jogador rápido, que parte para cima, tem a característica do 1 contra 1, de buscar o drible. Eu penso que vai colaborar muito. Já colaborou, né? Terça-feira contra o Sampaio Corrêa, deu aquele passe, até nós estávamos vendo aqui nos melhores momentos, que uma pena que o Dudu finalizou na trave, né? Mas já mostrou boas características. Eu acredito que o torcedor não vai ficar com saudade do Luca, não. Que vai jogar ali na posição do Luca, eu penso que vai suprir bem. Embora o Luca tenha uma história muito bonita aqui no Criciúma, né? Sim, claro. Um dos ídolos, podemos dizer assim, da fase mais recente do Criciúma. E embora a torcida estivesse pegando no pé dele um pouco nos últimos tempos, mas acredito que o Hugo vai conseguir sim suprir aquela função do lado esquerdo ali. Legal. Aqui, ó, 8505-6342 é o WhatsApp da TV Primavera. 8505-6342. Também dá de mandar torpedo, viu? Não tem WhatsApp, não tem problema. Manda torpedo também, se você assim preferir. 8505-6342. Bom dia, Bebel. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, bom dia. Todos os caminhos levam ao Heriberto Wilson. 9, hein? Edenir da quarta linha. Grande Edenir. Vai pro jogo hoje. Bom dia, Bebel e Thiago. Bom dia, Eliel Albino. Apesar das dificuldades para subir esse ano, devido ao time que temos, ainda tem esperança sim no acesso, pois a matemática permite, desde que o Tigre vença os 2 próximos jogos. Se não vencer, ficará mais distante do G4. Eliel Albino. O Eliel é o torcedor, né? O Pet pregou muito essa semana a questão das 13 finais, né? Que agora é a forma que ele tá vendo o campeonato daqui pra frente. Que o Criciúma vai disputar 13 partidas, tem um jogo atrasado contra o Atlético Goianiense na próxima terça-feira, né? Lá em Goiás.
e depois joga com o América Mineiro fora, na outra sexta-feira. Então agora são 13 finais a partir de hoje contra o Luverdense, é o que prega o Pet, que vai pensar jogo a jogo, como se cada jogo fosse uma decisão. Então ele está pregando com um grupo de jogadores que cada partida vale um título. Ele quer um título simbólico por jogo a partir de hoje contra o Luverdense. Vamos ver como é que vai ser. Primeiro, no início do retorno, ele veio com o discurso de um novo campeonato. Que o que passou, passou, e a partir de agora a gente vai lidar como se fosse um campeonato novo que estivesse começando e não importa a pontuação. No final temos que estar no G4. O início não foi aquele que a gente esperava, então agora ele está com essa das 13 finais. Vamos ver como é que vai ser. É um flamenguista aqui que fez uma pergunta para ti, mas eu só vou fazer essa pergunta na hora que a gente falar da Série A. Tá bom. Porque agora eu quero falar do Wellington, cara. O Wellington tá na expectativa, tá doidinho para jogar hoje. Confere aí. Ele era titular absoluto no time de Petkovic, até que na véspera do jogo contra o Macaé, perdeu a vaga em virtude de uma contusão. Na verdade eu tive um desconforto lá no Rio, né? Lá em Macaé, no treinamento, que estava sentindo muita dor e impossibilitou de jogar. Qual foi o local mesmo? O adutor esquerdo. Acostumado a jogar, o Wellington não escondeu a frustração de não estar no gramado. É uma agonia fora do normal ficar de fora, não poder ajudar. E para recuperar a vaga no time titular do Criciúma, a briga será intensa, já que tem muita gente de olho na vaga de Wellington. Barreto, que voltou a ficar à disposição, Paulinho, que já está recuperado de uma contusão, e Marcos Assunção são os concorrentes diretos. São grandes jogadores, o potencial gigante porque ele está aqui no Criciúma, né? E a gente vai manter o trabalho, isso daí quem tem a ganhar é só o grupo. Porém, neste assunto, o Wellington é prudente. Quem escolhe quem vai jogar é o chefe. Vou deixar pro Pet, né? Vamos trabalhar forte, continuar trabalhando da mesma maneira para deixar esse problema aí pro Pet resolver. Mesmo com o tempo parado, o volante garante. O condicionamento físico está 100%. Eu acabo descansando também das maratonas dos jogos, né? Eu joguei, se eu não me engano, 20 jogos, então o cansaço também bate. Com isso, ocasionou também essa fadiga muscular. E voltar agora, se eu voltar bem e voltar para cima para conseguir os resultados daqui para frente. Sobre as chances de acesso para a Série A, o Wellington é sincero. Para ser real, preocupa. Tá difícil agora pra gente, 11 pontos, né? Não tem como negar que tá muito difícil pra gente conseguir o nosso objetivo, mas vamos manter a luta, a disposição e o trabalho para conseguir o máximo possível os resultados. Beleza, e daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai conferir os jogos de ontem da Série B, vamos analisar a tabela da Série B e também vamos falar de Série A. E você continua mandando a sua pergunta para o Thiago aí, ó, 8505-6342. Já tem pergunta aqui para ele sobre o Flamengo e ele vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Muito bem, vamos aos gols da Série B. Presta atenção no gol do América. Ontem teve um jogo Atlético Goianiense e América Mineiro. O Atlético Goianiense fez 1-0 aos 42 do segundo tempo. E aos 48 tu vai ver o que o zagueiro do Atlético fez e entregou a rapadura. Solta aí, Ricardo. Em Goiânia, o Atlético Goianiense recebeu a visita do América Mineiro e os donos da casa saíram na frente com este gol de cabeça de Arthur. Dragão 1-0. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, o zagueirão do Atlético falhou feio e o Wesley não perdoou. Final, Atlético Goianiense 1, América Mineiro também 1. Em Varginha, o Boa Esporte perdeu para o Botafogo. O gol da vitória dos cariocas veio aos 25 minutos do primeiro tempo. Fernandes aproveitou o cruzamento que veio da direita e mandou para as redes. Final, Boa Esporte 0, Botafogo 1. Em Natal, jogaram ABC e Vitória. Apesar das chances de gols criadas pelas duas equipes, o placar permaneceu fechado. Final, ABC 0, Vitória também 0. O que tu quer falar primeiro? O ABC que não ganha em casa ou do zagueirão do Dragão? Não, tem que falar do zagueiro, né? Tem que falar do zagueiro, aquilo ali é justa causa, né? Ele vai me desculpar, ali é demissão por justa causa. Que babada, aos 48 né? do segundo tempo. O jogo ganha, né? Depois de fazer um gol aos 42,
do segundo tempo. Contra um dos líderes, né? O cara entregar a rapadura daquele jeito aos 48 do segundo tempo é justa causa. Justa causa, rapaz. Eu fiquei apavorado. Tomara que ele faça isso terça-feira contra o Criciúma. Mas eu acho que ele não vai jogar contra o Criciúma. Eu acho que não também. Algo me diz que ele vai ficar no banco ou vai ter uma lesão. Exatamente. Eu acho que ele vai se lesionar. Não vai ficar nem relacionado. Agora, penso que sim. eu fico imaginando, cara, é uma infelicidade, né? Claro que a gente brinca aqui, ninguém queria estar na pele do cara, mas foi uma falha épica, né? Foi. O Atlético Goianiense precisando do resultado, tá lá querendo fugir da zona do rebaixamento, ganhando de um dos líderes, e aí o zagueirão viajou. Pois é, rapaz. Aí como é que faz, né? Vai culpar Será que não o teve cara? aquela das peladas? Ladrão, ladrão! Ladrão, sempre tem que gritar, né? Ou o cara acreditou muito na habilidade dele ali, quis driblar o atacante, mas zagueiro não dribla o atacante, né? O zagueiro com o atacante dá um balão e se desfaz da bola. Pra falar a verdade, cara, eu vou até... 98% foi erro do zagueiro, 2% eu vou dar pro goleiro. Não toca ali, né, cara? Também. Dá um balão, né? Ou como diria, mais uma vez, quebra. Quebra. Joga lá na frente, né? Quebra. É que agora tem essa mania. Desde a Copa do Mundo do ano passado, quando o Neuer, goleiro da Alemanha, começou a sair jogando com o pé, jogou meio como líbero, vinha e desarmava os atacantes, todo goleiro acha que é Neuer. Não é, né? E não é, né, cara? Não é. É noia, né? É noia, é outra coisa, é diferente. Mas agora todo goleiro acha que tem habilidade pra sair driblando, sair jogando curto com o zagueiro. Cara, uma bola daquela ali... Bola pro mato, né? Despacha, né? O que você achou dos resultados? Botafogo normal, afundou o Boa Esporte? Normal, Botafogo com um time mais ou menos, né? bem mais ou menos, tá ali na liderança, deve subir e olha, se não mudar, vai fazer o que o Vasco tá fazendo esse ano na Série A. Bate e volta? Bate e volta. Time ioiô, vai subir e vai descer de novo. Porque com esse time do Botafogo aí na Série A, não sei. Todo endividado? Todo endividado, não sei qual é o potencial de investimento que eles têm pro ano que vem. Enfim, mas com esse time meia boca, tá em primeiro lugar aí, vai subir. O Vitória empatou com o ABC que não ganhou nenhuma em casa, né? Incrível. Reparou que eles tiraram os jogos do Frasqueirão, né? Sim. Estão jogando na Arena das Dunas para ver se sai a zica, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não ganharam nenhuma em casa e eu acredito que o ABC vai pra Série C mesmo. Eles acharam que ia ganhar do Criciúma, mas tomaram gol aos 43 e aos 47. 46, que o gol do Thiago Adam, né? Aos 42. 43, Thiago Adam, e depois 42. o Natan. Não conseguia nem parar em pé de cãibra. O que foi aquilo? E deu um foguete na entrada da área e aquilo foi empatou épico o jogo. Aquilo lá foi mais ou menos como o Tigre de 2012, né? Que fazia aqueles gols assim, aos 40, aos 51, aos 48. Aquele Tigre de 2012 era mais ou menos assim. Né? Legal. Vamos acompanhar a classificação da Série B, como é que ficou? Aliás, a rodada terá sequência hoje com mais 7 jogos. Confere aí. Em Salvador jogam Bahia e Sampaio Correia. Em Mojimirim e Paraná. Paysandu e Náutico jogam em Belém do Pará. Em Recife tem Santa Cruz e Ceará. Em Osasco, Oeste e Bragantino. Em Macaé e CRB. E em Criciúma e Luverdense. O Botafogo continua na liderança da competição, só que agora com 52 pontos. O Paysandu tem 47 e é o segundo. O Vitória é o terceiro e soma 46. O Bahia vem na quarta posição com 45. O quinto com 43 pontos é o Sampaio Correia. O sexto é o América Mineiro com 42. O Santa Cruz tem 41 e é o sétimo. O Bragantino é o oitavo e soma 38. O nono é o Náutico com 37. O 10º é o Luverdense com 35. O Criciúma ocupa a 11ª posição com 34 pontos. Na zona do rebaixamento estão Ceará, que é o 17º com 25 pontos. O Boa Esporte, que é o 18º com 23. O ABC, que é o 19º, também com 23. E o Mojimirim, que é o 20º e último colocado com 22 pontos. A rodada de número 28 inicia na terça-feira, dia 22, com 2 partidas. Botafogo e Macaé jogam no Rio de Janeiro e Bragantino e Boa Esporte duelam em Bragança Paulista. Na sexta-feira, em Belo Horizonte, tem América Mineiro e Criciúma. No sábado, complemento da rodada. Em Salvador tem Vitória e Paysandu. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia e Santa Cruz. Em Recife, Náutico e ABC. Em Fortaleza, Ceará e Oeste. Em Maceió, CRB e Mojimirim. Em Curitiba, Paraná e Atlético Goianiense. E em Lucas do Rio Verde, Luverdense e Bahia. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 22, Atlético Goianiense e Criciúma realizam jogo atrasado da 23ª rodada. A partida será às 7h30 da noite no estádio Serra Dourada. Bom, para você que não entendeu, é isso mesmo. Na terça-feira, pela 26ª rodada, 2 jogos na terça. E o Criciúma vai jogar pela rodada que vai iniciar na terça-feira, só na sexta contra o América Mineiro. Só que na terça o Criciúma joga jogo atrasado da 23ª. Expliquei certinho? Tá certo, é isso mesmo. Porque o jogo, quando era para ter acontecido originalmente, né, tinha um evento
no estádio Serra Dourada, e o Atlético Goianiense pediu o adiamento da partida, então, e a CBF jogou para o dia 22, que é terça-feira agora. Então, fica esse negócio meio confuso, vai ter um jogo de uma rodada, 2 da outra rodada, mas é isso aí. É só naquele momento ali mesmo, é só nessa situação específica. Partiu Série A? Vamos nessa. Vamos lá, vamos conferir os gols então de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Série A que, olha, bombou no meio da semana, hein? Confere aí. No Rio de Janeiro jogaram Fluminense e Palmeiras e o Flu saiu na frente com este gol de Jean, Fluminense 1-0. Aos 23 minutos do segundo tempo, Lucas Barrios empatou o jogo 1-1. 10 minutos mais tarde, Gabriel Jesus virou o jogo para o Palmeiras 2-1. Lucas Barrios, aos 44 minutos, fez mais um para o Palestra, Palmeiras 3-1. E novamente Lucas Barrios balançou as redes do Fluminense. Final, Fluminense 1, Palmeiras 4. Em Goiânia, o Goiás recebeu a visita da Ponte Preta e a Macaca saiu na frente com Birubiru, Ponte Preta 1-0. O Goiás empatou com este belo gol de falta. Fred foi o autor da proeza, 1-1. Mas Alexandro fez mais um para a Ponte e fechou o placar. Final, Goiás 1, Ponte Preta 2. Em Joinville, o Jeca encarou o Sport Recife. Edgar Júnior abriu o marcador para os donos da casa, Joinville 1-0. Aos 45 minutos do segundo tempo, o André recebeu na área e mandou para as redes. Final, Joinville 1, Sport Recife também 1. Em Curitiba, o Grêmio saiu na frente do Atlético Paranaense. Douglas é o nome do cara, Grêmio 1-0. Luan, no início do segundo tempo, ampliou a vantagem para os gaúchos, Grêmio 2-0. O Furacão descontou com o Evandro e ficou nisso. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Em Floripa tivemos o clássico Figueirense e Avaí e o Avaí fez o crime. Renan Oliveira, aos 34 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Leão. Final, Figueirense 0, Avaí 1. Em Porto Alegre, duelaram Internacional e Corinthians e o Timão saiu na frente com Malcom. Corinthians 1-0. O empate do Colorado veio ainda no primeiro tempo. Hever mandou para as redes, tudo igual, 1-1. No segundo tempo, excelente jogada do Inter pelo lado direito e Valdívia chutou forte para virar o jogo. Final, Internacional 2, Corinthians 1. Em Belo Horizonte, o Vasco largou na frente do Cruzeiro. Rafael Silva precisou chutar 2 vezes para abrir o marcador. Vasco 1-0. O empate da Raposa nasceu deste belo chute de fora da área de William. Tudo igual, 1-1. A virada cruzeirense veio ainda no primeiro tempo. Alisson não perdeu a chance. Cruzeiro 2-1. Mas no segundo tempo, Rafael Silva fez mais um e decretou o direito de igualdade no Mineirão. Final, Cruzeiro 2, Vasco também 2. Em Santos, o Santos atropelou o Atlético Mineiro. O primeiro gol do jogo foi anotado por Gabriel, Santos 1-0. No início do segundo tempo, novamente Gabriel fez mais um para o Peixe, Santos 2-0. O artilheiro Ricardo Oliveira também deixou dele, Santos 3-0. E o Marquinhos Gabriel fechou a conta. Final, Santos 4, Atlético Mineiro 0. Na quinta-feira, no estádio Mané Garrincha em Brasília, o Flamengo encarou o Coritiba. O Coxa abriu o marcador com Kleber, o gladiador, cobrando o pênalti, Coritiba 1-0. Henrique Almeida recebeu dentro da área e fechou o placar. Final, Flamengo 0, Coritiba 2. No Morumbi, São Paulo e Chapecoense realizaram um jogo sem emoção e o placar ficou mesmo no 0-0. Bom, vamos começar pelos catarinenses. Avaí saiu da zona, entrou o Figueira. Sim. E o Joinville está lá desde sempre. Desde sempre. E a Chapecoense continua ali, né? Mas está descendo também. Chapecoense ladeira abaixo, né? É. Ladeira abaixo. Tá perigoso para os catarinenses, viu, Bebel? E nossos telespectadores. Eu penso que pelo menos 2 times de Santa Catarina vão para a Série B. Pelo menos. Pelo menos. E se não se cuidar, vai 3, tá? Será possível, Eu cara? penso que sim, cara. Porque o Joinville tá meio que decretado, né? Eu acredito que não tem jeito. vai ser... Se sair, vai ser uma surpresa muito grande. Avaí ou Figueirense vão ficar ali brigando. Vai ser uma briga de foice. Um vai querer empurrar o outro, é aquela coisa, já pela rivalidade naturalmente, mas pela situação na tabela, mais ainda. Mais né? ainda. Vão ficar se empurrando. Um deles eu acredito que cai. E a Chapecoense? E a Chapecoense, pois é, rapaz, a Chapecoense deu uma caída. A Chapecoense sempre tava ali, 8º, 9º, 10º, daqui a pouco veio. Faz tempo que não ganha, hein? Faz tempo que não ganha, trocou o treinador, né? Agora entrou o Guto Ferreira.
Empatou com o São Paulo lá no Morumbi, é um bom resultado relativamente, agora precisa ver no fim de semana como é que vai ser o desempenho agora por essa rodada. Vai pegar o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, pois é em casa, né? Domingo às 6h30. É um jogo que dá pra ganhar, né? Domingo às 6h30. Com todo E respeito, o Cruzeiro tá ali também, né? Depois que entrou o Mano Menezes, parece. Tá querendo reagir, e tem que reagir, né? Precisa. Corre risco de rebaixamento. Vai ser uma briga direta ali. Então, se a Chapecoense não ganhar em casa do Cruzeiro... Os nossos colegas jornalistas de Chapecó, e eu já falei isso aqui no programa, e tem viúva que não gosta, mas eles têm nome e sobrenome para queda de rendimento da Chapecoense. Kleber Santana. Eu concordo. Concordo plenamente. O Kleber Santana, se ele tivesse no Criciúma, a situação ia ser muito pior, tá? Muito pior. Porque ele ia ter que jogar, né? Ele bota a carteira em cima da mesa e joga, né? Porque é um cara de renome, aquela coisa, maior salário do grupo, aquela politicagem que a gente sabe que existe. O que aconteceu? Ele é um cara lento. Ele tem habilidade? Tem. A gente não pode tirar os méritos do cara. Quando a bola chega no pé dele, ele tem habilidade. Só que ele tá numa fase, ele anda descomprometido. Ele não quer mais, né? Ele não tá mais afim, ele não marca. Lento, demora pra fazer o time jogar. Então quer dizer, o time, quando a bola cai no pé dele, o time morre. O time para. E aí, se ele tivesse aqui no Criciúma, a situação ia ser muito pior. Nos times que ele jogou na boa fase, no Santos... no Flamengo ele foi bem. Vamos voltar um pouquinho mais. O Atlético de Madrid. Sim. Ele não era um jogador de velocidade, porém, ele tinha companheiros ali que os caras eram verdadeiro. Pô, Simeone jogou com ele, né, cara? Jogou com ele. Então, poxa vida, pra que marcar se o Simeone tá do meu lado? O Simeone marca por 2, né? Exatamente. Marcava, né? Marcava, agora já se aposentou. Mas, enfim, são características do jogador. E com a idade, o Kleber está mais interessado no contrato. Né? No contrato. E, infelizmente, essa é a realidade. E, olha, a Chapecoense, se não cuidar, vai voltar para a Série B. Vai voltar para a Série B. Se ficarem 2 catarinenses, já dá para dizer que estamos no lucro na Série A. Que aí os times do estado na primeira divisão já vai estar de bom tamanho se ficarem 2. Legal. Vamos conferir a tabela aí da Série A. Hoje tem jogos aí do Campeonato Brasileiro. Vamos a mais uma abertura de rodada e também já vamos conferir a classificação. Solta aí. Hoje serão disputados 3 jogos. Em São Paulo jogam Palmeiras e Grêmio. Em Porto Alegre, Internacional e Figueirense. E em Campinas, Ponte Preta e Fluminense. Amanhã o complemento da rodada. Em São Paulo teremos o clássico Corinthians e Santos. Em Goiânia, Goiás e Joinville. No Rio, Vasco e Sport. Em Minas, Atlético Mineiro e Flamengo. Em Florianópolis, Avaí e São Paulo. Em Curitiba, o clássico Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense. E em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro. O Corinthians é o líder da Série A com 54 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo com 49. O Grêmio é o terceiro com 48. O quarto é o São Paulo, que soma 42 pontos. O Flamengo caiu para quinto com 41. Mesmo número de pontos do Palmeiras, que é o sexto. O sétimo é o Santos, que tem 40 pontos. Mesma pontuação do Internacional, que é o oitavo. O Atlético Paranaense é o nono com 38. O 10º é o Sport, que acumula 37 pontos. A Chapecoense está na 13ª posição com 31 pontos. O Avaí tem 29 e é o 16º. Figueirense e Joinville estão na zona do rebaixamento. O Figueira é o 18º com 27 e o Joinville o 19º com 23. Ô, Thiago, o telespectador não se identificou, mas tá aqui, eu vou fazer a pergunta para você. Vamos lá. Aliás, se você quiser fazer uma pergunta pro Thiago, é 85056342. Isso, pode deixar aí na tela aí. Olá, bom dia, Thiago. Queria saber se, apesar da derrota do Flamengo pro Coxa, o Flamengo perdeu pro Curitiba, né? Perdeu 2-0. 2-0 lá em Brasília. O Flamengo ainda tem chance de lutar pela Libertadores ou, quem sabe, ser campeão, como aconteceu em 2009. Foi o último grande time do Flamengo, né? 2009, sim, que o Palmeiras liderava o campeonato e depois teve uma queda brusca e o Flamengo foi crescendo. Atropelou. Pet era o maestro? Né? Pet conduziu o time, isso mesmo. Eu, respondendo ao telespectador, eu acredito... Rafael, eu acredito que o Flamengo tem muita chance de G4. Título não. Título não sai ali de Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, com menos chances. Mas, dependendo de como for Corinthians e Santos no domingo, pode ser que o Grêmio dê uma renascida. O Atlético Mineiro tomou 4 do Santos no meio da semana aí, deu uma titubeada também. Mas deve ficar entre esses 3, não deve fugir disso. Agora, para G4, sim, vai passar muito por esse jogo de domingo. Atlético Mineiro e Flamengo no Horto, né, lá no Independência, em Belo Horizonte. Dependendo do desempenho do Flamengo nessa partida, vamos ver se a derrota para o Curitiba abalou ou não os ânimos no vestiário.
Se mostrar uma reação imediata, é possível que continue brigando pelo G4, sim. Eu acho que o Flamengo Título luta pela fica para 2016. Eu também acho. Libertadores, o Flamengo tem reais chances. Aliás, eu acho que existem 2 vagas para 4 times na Libertadores. Vê se concorda comigo. Vamos Flamengo, Santos, Inter e o próprio, me fugiu, o São Paulo. E tem o Palmeiras aí também, né? Que pode ser que chegue. Mas não vai fugir disso, não. Acho que 2 estão garantidas. Corinthians e Atlético Mineiro. Bom. O Grêmio com mais umas 2 ou 3 vitórias aí já Não, Grêmio, tem o Grêmio. Então é uma vaga só para 4. Uma vaga para 4. Não, o Grêmio está na Libertadores. Não sei, ainda vai depender de mais umas 2 vitórias aí no decorrer. Ganhando mais umas 2, 3 partidas, se continuar nessa batida que está vindo no campeonato, deve garantir a vaga também. E aí, uma vaga para Santos, Inter, Flamengo, São Paulo e eu acredito no Palmeiras ainda. Legal. Claro, tem a Copa do Brasil, que é outro papo. Outro papo. Olha o Ricardo chorando as pitangas aqui, ó. Thiago, o meu Fluminense perdeu o rumo. O mais triste é que antes de chegar o super reforço, que é o Ronaldinho Gaúcho, ele está se referindo, né? O time estava em terceiro e agora reticências. Eles brincam com os torcedores. Parece que esqueceram uma regrinha básica, que time que está ganhando não se mexe. Ricardo está em prantos, Thiago. Ricardo, infelizmente, quem estragou o time de vocês foi o tal do reforço. O grande reforço. O grande reforço que não é mais jogador há um bom tempo. Bom tempo, né? Há um bom tempo. Desde que inventou de jogar no tal do Querétaro do México, aposenta, né, cara? Pendura chuteiro. Uma história tão bonita no futebol. O cara foi melhor do mundo, gastava a bola no Campeão Barcelona. mundial com a seleção, né? Sim, gastava a bola no Barcelona. Pô, jogava... Quando o Messi entrou no time, o Ronaldinho era o cara. O Messi idolatrava o Ronaldinho. O Messi diz que é o grande ídolo dele. A grande inspiração dele é o Ronaldinho. Cara, deu, chegou, não dá pra ver que não dá mais pro futebol. O interesse dele é outra coisa. Sei lá, vida noturna, sei lá, não importa, mas não é mais... Grana também, né? Grana, mas não é mais futebol. Então, né? O Ronaldinho estragou o Fluminense. Que uma pena. Estragou, uma pena. O time do Fluminense tem um cara que eu acho muito bom. Quem é? O Gerson. Esse é joia. Grande jogador, vai para Roma em janeiro, já está vendido. Infelizmente é uma lógica do futebol brasileiro nos últimos tempos, os jogadores saírem muito cedo, né? Eu acho que ele não deve... O Serem problema vendidos... é o futebol italiano, acho que não... Porque é um futebol bruto, né? Um futebol de força. Tinha que ir pra Espanha. E ele é muita habilidade. Mas é um cara que joga muita bola. Prestem atenção, Gerson do Fluminense é um cara que vai brilhar na Europa, não vai ficar muito tempo na Roma, não. Ele deve ir para um time maior aí, de maior expressão, em breve. Um Manchester City, até mesmo um Barcelona ou Real Madrid, em breve. Legal. Thiago, não se identificou aqui, mas a telespectadora ou o telespectador pergunta: por que os times catarinenses sobem e caem sem se preparar para se manter na Série A? Acho que a resposta está na pergunta. Preparação. Falta entender que a Série A é muito diferente da Série B. Não dá para comparar o nível técnico e o nível de exigência da Série A com o nível da Série B. Não tem poder de investimentos também? Também. Tem que ter grana, tem que ter, como se diz na gíria, bala na agulha para conseguir contratar ali 3 ou 4 jogadores de peso. E contratar certo, né? Porque normalmente os times que vêm da Série B, eles têm menos poder de investimento do que os times que já estão há mais tempo, os times mais tradicionais, que têm patrocínios maiores, dinheiro maior da televisão, enfim. Os times que vêm da Série B, eles têm menos dinheiro. Então, ele tem que contratar certo. Contratar 2, 3 jogadores de peso, que ganhem um pouco mais na folha salarial e que consigam fazer diferença. Só que aí não pode errar. Time grande, ele erra, ele contrata errado, mas vai ali e contrata outro, porque tem grana. Time que está vindo da Série B, normalmente são times com menor estrutura, então não podem errar. É muito diferente Série B da Série A, falta preparação. Quem fez essa pergunta foi o Giovanni Vargas. Obrigado, Giovanni. Valeu, Giovanni, obrigado. Vamos ver aqui se tem mais alguém. O Ricardo disse verdade total. Ele concorda contigo em tudo que você disse. Pois é, infelizmente é a história, né? Fazer o quê? O Leonardo aqui pergunta para o Thiago aqui, essa aqui vai ser a mais fácil que tu vai responder. Vamos lá. Ô, Thiago, o Vasco escapa do rebaixamento? O Leonardo pergunta. Leonardo. Essa tá fácil. Não, infelizmente não dá mais pro Vascão, né? O Vascão passou muita vergonha nesse Campeonato Brasileiro, né? O respeito não voltou, né? Não, passou longe, né? Não comporta com a história do Vasco da Gama. Eu ainda esses dias estava me lembrando Campeonato Brasileiro de 97. Edmundo, né? Fazendo gol de tudo que é jeito. Teve um jogo que ele fez 6 gols. 6 gols, pois exatamente, porque compararam com o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo fez 5 pelo Campeonato Espanhol na semana passada, no sábado passado, e aí alguns vascaínos, enfim, nas minhas redes sociais ali aparecendo uma comparação. Pô, Edmundo fazia 6. O seu ídolo faz 5, o meu fazia 6, né? Então, o Edmundo, em 97, o Vasco de glórias, Vasco, enfim, de campeão da Libertadores. Esse campeonato em 97, cara, eu tenho um jogo para contar a história, Vasco e Criciúma aqui, no Heriberto Wilson, o Vasco ganhou de 4-3, foi um duelo fantástico entre Edmundo
e Magno Alves. O Magno Alves fez 3 gols para o Criciúma e o Edmundo fez 3 para o Vasco. Cara, foi um duelo, um jogo incrível. O Magno Alves, na época, era uma revelação, né? O Criciúma vendeu para o Fluminense. Que tá no Fluminense agora. Voltou para provavelmente vai encerrar a carreira agora no Fluminense, né? Mas então, respondendo ao nosso telespectador, infelizmente, Vascão, Série B ano que vem, vai jogar com o Tigre, provavelmente aqui no Heriberto Wilson. Legal. Vamos fazer o seguinte, bem rapidinho, comercial, e daí a gente fecha falando de Olimpíada, que nós estamos mais atrasados que a zaga do Criciúma, Wanderson e Adalberto. Que maldade. Intervalo, voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Esporte em Questão, chegando Olimpíadas. Falta um ano para os Jogos Olímpicos no Brasil. E o governo federal, meu amigo, está investindo pesado. Inclusive, foi inaugurado recentemente na Paraíba um complexo para o atletismo excepcional. Confere aí. Aqui a gente tem ofertado hoje 18 modalidades e estamos adquirindo equipamentos, inclusive em parceria com o Ministério dos Esportes, o ministro acabou de assinar. A gente pretende ofertar, com a compra desses equipamentos, cerca de 32 modalidades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas. Nós iremos fazer hoje um apoio, um aporte de 1,5 milhão para a compra de alguns equipamentos que faltam. E a ideia nossa é fazer da Paraíba também parte da rede nacional de treinamentos, que vai ser um legado que nós vamos deixar em todo o país a partir dos Jogos Olímpicos. A gente tem cerca de 5 mil alunos matriculados nas escolinhas oferecidas. A gente tem um corpo docente de cerca de 100 professores que ministram escolinhas todos os dias, em todos os horários, das 5 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado. Aqui é para a comunidade, né? É público, né? Então a gente abre a escolinha e a escolinha entra cada um. Mas a gente tem um teste de seleção para detectar esses talentos, né? E aí sim a gente começa a trabalhar e aí eles vão desenvolvendo naturalmente. Eu fazia natação. Aí eu vi o pessoal saltando, aí eu gostei e vim também para aqui. Aí eu acabei gostando e fiquei. Um lugar especial para todos nós que precisamos nos exercitar, né? Principalmente eu que já entrei na terceira idade esse ano, né? A gente antes caminhava por fora para não perder o pique, né? Mas agora está tudo aí reformado, está tudo bonito, novo, né? Fora a oferta de modalidades, a gente tem uma pista de caminhada, a gente tem aeróbica, a gente tem diversas atividades para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos em geral. Então, a Vila Olímpica Paraíba, ela está no coração dos paraibanos e representa o futuro do nosso esporte. Tem lazer, tem esporte para todas as idades, né? Thiago, Jogos Olímpicos deve ser muito legal de participar. Deve ser sensacional. A gente teve, claro, não dá para comparar, porque são eventos, imagina, complexidade de uma Olimpíada, né, que vai ter ano que vem no Rio de Janeiro, mas essa semana a gente teve as Olimpíadas da APAI aqui em Criciúma, que já foram sensacionais, né? Jogos emocionantes. Eu me emocionei, cara. Eu também. Na abertura eu me emocionei porque a superação daquelas pessoas, daqueles atletas, né? E a gente reclama tão pouco, né? E a inclusão através do esporte também, né? Foi muito legal. Então, com um evento desse porte, claro, que não dá, como eu falei, não dá para comparar, mas que a gente teve aqui na cidade já foi muito bonito, imagina um evento grandioso desse. Posso fazer uma pergunta de Série A de novo? O Rafael tá pedindo aqui pro Thiago. Se empolgou, o flamenguista se empolgou com o Thiago. Vamos lá. Thiago não é flamenguista não, hein? Não Queria fazer outra pergunta pro Thiago. Vamos lá. Sobre a defesa e o ataque do Flamengo. Qual seria melhor, o Wallace e Samir ou Salmir e César Samir, né? Samir. Eu falei Salmir, né? É Samir. Ou César Martins. No ataque tem vários, só que ninguém sabe aproveitar a oportunidade. Queria saber do Thiago qual seria o ideal para o Oswaldo. Samir ou César Martins ou Wallace e Samir? O Samir é titular, por favor. Wallace e Samir. O Wallace, apesar dele ter comprometido aí em umas últimas partidas, enfim, até cometeu um pênalti meio infantil
no Fla-Flu, se eu não estou enganado. Foi. Ou fez um gol com a mão. Não, ele não fez o gol. Ele auxiliou com o braço, né? É. Enfim, apesar de ter tido aí uma postura um pouco, né, não condizente, mas eu penso que o Wallace e Samir é a zaga titular do Flamengo. No ataque o O Guerreiro ataque já volta, é né? inquestionável, Emerson, Sheik e Guerreiro. O Guerreiro volta Eles agora estão pra lesionados, né? O Emerson também, o Guerreiro tá voltando. O Guerreiro treinou normal ontem, deve ir pro jogo amanhã. Emerson, Sheik e Guerreiro, sem discussão. Sem discussão. Não tem muito o que falar. Thiago, obrigado por ter vindo, Bebel, cara. muito obrigado pelo convite. Como é que eu faço para comprar o Diário de Notícias? Todos os dias, nas bancas, ou assina, né? Assina o Jornal DN, liga lá, 3478-2900. De novo? 3478-2900, Jornal Diário de Notícias, todos os dias, então, nas bancas. Hoje você pode ler, tem ali a abertura, as informações do jogo do Criciúma contra o Luverdense, logo mais 9 da noite, e mais informações de Série A, outros esportes. Então, compre seu Jornal Diário de Notícias, ou então acesse também o site. Como é que é? jornaldn.com.br. Fácil. jornaldn.com.br, Jornal Diário de Notícias, Legal. muito mais informação no seu dia a dia. Show de bola. E segunda-feira tudo sobre o jogo do Criciúma no DN. Tudo sobre o jogo no DN, segunda-feira. Esporte em Questão volta sábado que vem. Claro, se Deus assim permitir. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.